Jesus. Então vamos ler o texto que vai ser projetado, Mateus 5 de novo. Vamos ler todos juntos aqui, Mateus 5 do verso 3 em diante. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Continua. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Amém. Tudo que eu vou falar, eu vou extrair desse texto aí de Mateus 5, daí em diante. Então, primeiro sermão de Jesus, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, um resumo, Mateus 5, 6 e 7, um resumo de todo o ensino de Jesus, do reino de Deus, está nesse Sermão do Monte. E a primeira frase que Jesus falou, bem-aventurado, quer dizer feliz. Jesus é um pregador da felicidade, mas a felicidade segundo os olhos de Deus e os olhos dele, não segundo o padrão desse mundo, não segundo esta era. Então o que nós podemos aprender aí, resumindo, primeiro, felicidade para Jesus é ser e não ter. Você vê que tudo que Jesus fala é bem-aventurados são os humildes, os misericordiosos, os pacificadores, os que têm fome e sede, bem-aventurados os que são perseguidos, os que são de Deus, são gente de Deus, é gente que tem um coração, é o ser. Jesus nunca fala em nenhum momento que é o ter. Muito pelo contrário, Jesus fala que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Mas assim, isso é o que Jesus fala. O que o mundo fala é que feliz é quem tem. Quem tem é feliz. Quem não tem é um Zé Ninguém, né? O cara ali fala, esse é um cara, ele tem. O outro não tem. Quem não tem, não é ninguém. Mas para Jesus o mais importante é ser. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, né? A pergunta que todo mundo fala assim, dinheiro traz felicidade? O povo fala assim, não traz não, né? Mas ninguém vive sem o tal do dinheiro, né? Aí eu diria assim, não, dinheiro não traz felicidade, nem manda comprar tal. Mas a falta do básico deixa muita gente infeliz. Então, por exemplo, nos Estados Unidos fizeram pesquisa, lá tem pesquisa para tudo. Qual é o valor que uma pessoa ganha que ela se sente satisfeita? Quanto que é o salário lá que o pessoal ganha e ele se sente satisfeito com o seu salário, que ele consegue viver relativamente bem? Então, na perspectiva, nessa pesquisa, e eles chegaram assim, o americano médio, o valor que deixa ele minimamente satisfeito é a média lá, $6.250 por mês. Assim, esse é o salário que o cara vai, esse é o salário básico, $6.250. Quanto dá hoje no Brasil? $1 está quase R$3, né? Está quase R$3, dá aí quase 18 mil.
Só que aí a pesquisa nos Estados Unidos, eles fizeram o seguinte: o cara que ganha $6.250, para aquele que ganha 62 mil, aumenta 10, 20 vezes mais, o nível de satisfação dele não aumenta muito. Isso já é provado em vários lugares. Ou seja, a pessoa que ganha assim, um salário que dá para ele ter moradia, ter alimentação, ter educação, saúde e transporte, que é os básicos da vida moderna, se ele tem um salário que lhe permite ele ter esse nível de satisfação, daí, para aumentar o salário dele 10 ou 20 vezes, a satisfação dele não aumenta muito. Agora, se ele ganha um salário que ele não consegue ter o básico, que é moradia, alimentação, educação, saúde e transporte, aí ele vive abaixo das suas... Aí muitos vivem insatisfeitos. Isso é a realidade. Quem vive e tem um salário que ele não consegue suprir essas necessidades básicas, estou falando das pesquisas, então mostra isso. Mas se o cara tem um salário desse, e ele aumenta o salário dele 10 vezes mais, a felicidade, o nível de felicidade não sobe muito. Porque aí você percebe, se o cara, ele só consegue comer um prato, você entendeu? Ele só consegue, se ele já tem o básico, só tem uma cama, à medida que multiplica, o nível de satisfação dele não aumenta. Aumenta quando o cara não tem nada, não consegue se alimentar adequadamente, não tem onde morar, e aí de repente ele consegue ganhar um salário que ele tem isso, aí aumenta, porque ele vai ter o básico. Você entendeu? A ideia aí é, se você tiver isso daí, e você ficar milionário, não vai ficar mais feliz. Não vai ficar mais... E são as pesquisas que os cientistas têm feito. Ou seja, essas pesquisas têm mostrado, se nós temos o suficiente, se você tem comida, casa, educação, saúde e transporte, você já é para você ficar feliz, parar de reclamar, certo? Você entendeu? Você já está no topo, você já está bem, você já está lá, e também parar de querer muito, que quem tem muito também não está mais feliz do que o que você tem. Você só consegue dirigir um carro. Então, o jogador de futebol lá tem 10, 15. Isso aí não aumenta a felicidade. Aumenta se o cara tem que pegar metrô, ônibus lotado todo dia, e aí um dia ele tem um carro, aí ele fica mais feliz. Mas de 1 para ter 5, 10, não aumenta a satisfação. É isso que as pesquisas têm mostrado. Então, assim, quanto que é o suficiente? E cada pessoa vai dizer. Mas a questão também do dinheiro e das posses, das riquezas, tem um negócio que os psicólogos aí chamam de habituação. Depois que você habituou com aquilo perdeu a graça. Você sonhou com comprou, agora você habituou, e falou, nossa, passei a vida toda querendo, agora eu quero o outro. Aí você vai ficar querendo o outro, porque é o que a sociedade vai falando, e depois que você fica habituado, perdeu a graça. É aquela história do pastor amigo meu que fala, né, que eu já contei aqui. Um dia ele chegou assim num lugar e está uma mesona posta, um monte de salgado, comida boa. Aí ele chegou para mim e falou assim, é por isso que é bom ser pobre. Porque o rico não tem essa alegria que a gente tem. O rico já come do bem e do melhor. Agora o pobre, igual a gente vê uma mesa dessa, fica pulando de alegria. Você entendeu? É isso que ele quis dizer. Essa filosofia é profunda, porque ele já está habituado. Quem já está habituado nisso daí, para ele se sentir satisfeito, feliz, precisa de muito. E aí o cara que nunca teve, qualquer coisinha ele já fica alegre, ele já fica feliz. Então aí tem a ver com as posses, a própria ciência aí, como eu falei semana passada, pesquisas que o pessoal mostra. Quem vive em ambientes e meios onde dá-se muito valor à aparência, à ostentação, a status, são as pessoas mais infelizes. Pessoas que vivem na indústria da moda, pessoas que vivem em cima disso, são as que demonstram o maior grau de insatisfação. E são eles que estão falando. Não é ninguém de igreja, os caras estão falando assim. Quem vive, por isso que você vê os níveis de artista, o número, né? Eu estava estudando a lição que vai ser sobre suicídio, o tanto de gente, não, você começa a ler assim, o tanto de gente famosa, rica,
artista que se matou é um negócio assustador. Mas esse também se matou, esse também. E assim, aos olhos do mundo, o cara tinha tudo. Era infeliz e se matou. Impressionante. Porque para Jesus e para nós, a felicidade não está no ter, mas no ser. Essa frase desse escritor russo aqui chamado Alexander Solzhenitsyn, ganhou o prêmio Nobel. Esse cara, ele escreveu 2 cartas, ele era russo, no regime de Stalin, criticando Stalin. E pegaram a carta e levaram ele lá para os gulags russos, são os campos de concentração. Aí, antes, levou ele assim, colocou ele no paredão, ele e os seus companheiros, e os guardas pegaram o rifle e falou: agora vocês vão ser fuzilados. Taparam o rosto dele lá, colocou ele no paredão e todo mundo apontou para ele, falou 1, 2, 3 e na hora que puxou a arma só veio o pipoco, mas não foi a bala. Aí ele falou assim: morri. Ele viu que a bala não foi para ele. Aquilo foi uma armação dos guardas. Falou assim: ó, vamos dar uma chance para vocês. Aí depois dessa experiência, você acha que ele fez o quê? Buscou a Deus, né? Aí ele se converteu. Aí ele foi para a igreja. Aí ele se tornou um escritor muito famoso. Foi perseguido pelos comunistas, mas cristão. E ele escreveu essa frase aqui, que é muito interessante: o significado da existência terrena não reside, como somos acostumados desde a infância a pensar, na prosperidade, mas sim no desenvolvimento da alma. O significado da vida é desenvolver a alma, é crescer espiritualmente, crescer com Deus. Não é crescer apenas materialmente, mas é crescer espiritualmente. Às vezes a gente chega para uma criança: o que você vai ser quando crescer? Você fala assim: você é crente, você é filho de Deus, você é salvo. Não, não é isso não, menino. O que quando você crescer, você tem que ser alguém. Porque eu não sou ninguém? A gente mesmo já ensina errado. Não, você tem que estudar para você ser alguém na vida. Porque eu sou ninguém? Não é? A gente ensina errado. Você já é alguém. Você já é alguém amado de Deus. Você já é alguém querido de Deus. Você já é alguém. Você não é ninguém. Então, você ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, ser um homem consagrado, ser uma mulher consagrada, ser cheio do Espírito Santo, ser pacificador, ser misericordioso, ser humilde, ser limpo de coração, ter fome e sede de justiça, ser. A ênfase de Jesus é ser. Se você você já tem a riqueza de Deus dentro de você. Amém? Isso aí é para Jesus. Segundo, a felicidade no futuro. Você percebe que Jesus fala assim: bem-aventurados os humildes, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome. No futuro, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Lá no final ele diz: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. A felicidade também envolve a expectativa, a esperança, a fé. Como você vê o futuro? Como será o seu futuro? Por isso que domingo à noite eu preguei. Eu não costumo pregar um negócio que o pessoal, nem todo mundo entende. E domingo eu preguei aquela parte, nem todo mundo entende, porque é um negócio que só alguns entendem. De pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, porque a gente foi habituado na igreja a aprender um ensino de pré-milenismo, de apocalipse, catástrofe, que é uma visão errônea. O Apocalipse é o livro da vitória, da esperança, é o livro que devia encher o nosso coração, não de falar assim: é uma coisa apocalíptica, é uma coisa catastrófica. A palavra Apocalipse quer dizer tirar o véu, revelar, veja a glória, veja a bênção, veja a esperança, veja o que Jesus está fazendo, veja. Não é você, Apocalipse, ai meu Deus, que medo. É o contrário. Então o pré-milenismo que se ensinou nas nossas igrejas é uma corrente de interpretação do Apocalipse errada, que só enfatiza catástrofe, terror e medo. Sendo que o Apocalipse é para incentivar a esperança, a glória, o cântico, a vitória, o que Jesus está fazendo, a revelação do que Deus está fazendo na história. Então o Apocalipse é para mostrar isso. E aí os crentes são muito pessimistas. Muito pessimistas. Terremoto, morreu 2.000, glória a Deus, Jesus está voltando. Aqui nada presta, aqui vai tudo queimar, a gente quer ir para o céu. Aqui nada vai ter, deixa morrer logo, quanto mais morrer agora melhor. Bomba atômica, glória a Deus. Guerra no Iraque, glória a Deus. Aí por que a gente vai mudar o mundo?
Para que a gente vai orar pelo avivamento? Para que a gente vai orar para mudar a política? Para que a gente vai orar para preservar o meio ambiente? Se tudo aqui vai queimar, aí o crente fica tudo pessimista, acomodado, alienado. Não, é pessimismo. Aqui não adianta não. Negócio de orar pela política, pela cidade, fazer. Não adianta não. Está tudo no inferno. Eu quero é fugir logo daqui no arrebatamento. Não é assim que ensinam para a gente? Não é isso não. E aí tem uma frase de C.S. Lewis, falando sobre os puritanos ingleses, que é maravilhosa. Ele diz: os que mais amaram o céu foram os que mais fizeram pela terra. Foram os que mais fizeram pela terra. Então a nossa visão deveria ser a consumação do reino, o reino de Deus, que vai vir e vai restaurar todas as coisas. Vai restaurar todas as coisas. E Deus está conduzindo a sua igreja para a vitória final. E Deus está agindo. Então isso não é uma alienação, não é o ópio do povo, como dizia o Karl Marx, dizia que isso é ópio do povo, para o povo ficar conformado com a pobreza e não fazer revolução, fica negócio do céu. Não, mas a gente tem essa esperança do reino, da utopia do reino de Deus, que é a vinda do reino. O mundo vai ser transformado, o Senhor vai redimir, vai fazer maravilhas. Como tem promessas de catástrofe, também tem promessas que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há promessas de que o conhecimento da glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Há promessas assim. A visão de João de que haverá milhões e milhões e milhões de redimidos de todas as tribos, línguas, raças, povos e nações, que vão estar salvos lá, milhões e milhões e milhões e milhões. Uma quantidade inumerável vai estar lá. Então você tem uma visão otimista. Onde vai estar mais cheio de gente, no céu ou no inferno? O crente fala assim: não, o inferno vai estar lotado, vai pouco para o céu. Já é uma visão pessimista. O João viu lá uma multidão, de miríades. Ele viu, está lá no Apocalipse. Então, a visão disso aí faz a gente ter essa expectativa, essa visão do futuro. E aí os psicólogos que fazem as pesquisas lá, também falam isso. Quando a pessoa visualiza um futuro melhor, o sentimento de felicidade, alegria dela é enorme. Quando ela olha para o futuro com pessimismo, quando ela olha o que vai acontecer com esse desânimo, o sentimento dela é de tristeza, de infelicidade. Se ela está olhando tudo com nuvens negras, terríveis, ela não vai se sentir feliz. Então, a felicidade no futuro. E tem outra coisa que eu coloquei ali, que tem a ver também com esse sentimento de felicidade do futuro. Tem a ver com a nossa vida pessoal, individual, menos dessa coisa geral, que é a postergação da gratificação, né? O que é isso, né? Os cientistas fizeram uma pesquisa com crianças, pegaram algumas crianças de 5, 6, 7 anos de idade, colocaram numa sala, colocaram uma câmera filmando, e pegou marshmallow e deu um para cada criança, e falou: nós vamos dar esse marshmallow para você vai ficar com ele 15 minutos, se você não comer, depois de 15 minutos nós vamos te dar outro, você vai ficar com 2. E aí deu lá o marshmallow e deixou ela sozinha na sala. E só a câmera filmando. 10 crianças. E o marshmallow na mão ali. E aquelas crianças lá com ele na mão. O que eles fizeram? Eles fizeram? Na mão ali, olhando. Aí a câmera filma. E tem um que cheira, passa a língua, fica olhando assim. Aí tem um que, come. O outro vai e come. O outro tira um pedacinho, depois tira outro pedacinho e come. De 10, 8 comeram. Só 2 que não comeram. Só 2 que não comeram. Eles monitoraram a vida desses meninos, anos e anos depois. Desses 10. Qual deles foi mais bem sucedido na escola, no trabalho, nos anos futuros? Os 2. Os 2. Quem consegue postergar a gratificação é muito mais bem sucedido na vida. Pessoas que se gratificam muito rápido, que não conseguem esperar, não têm disciplina, querem só festa, elas não são bem sucedidas. E são eles que falaram. O que eles estão dizendo? Estão dizendo que se você consegue ter disciplina nessa área, fala assim: não vou fazer isso agora, porque se eu me empenhar, se eu trabalhar, amanhã eu vou ter. É o que Jesus falou para eles: vocês vão chorar, vocês vão ser perseguidos, mas a recompensa está lá, a glória está lá. Vocês podem sofrer, mas a glória virá.
O primeiro missionário nosso aqui no Brasil, Simonton, quando ele veio ser missionário, ele escreveu no diário dele, quando ele tomou a decisão, orou e falou assim, ó, eu vou viver poucos anos aqui na terra. Agora, se eu fizer a obra de Deus, se eu salvar vidas, a minha glória será eterna. A minha vida aqui na terra é curta, mas o que eu vou receber lá vai ser para sempre. E realmente, ele viveu só até os 34 anos de idade e faleceu, mas a eternidade ele está desfrutando para sempre. Então, as pessoas que conseguem ter essa visão, vamos segurar aqui, para depois, e Jesus ensinou isso, vocês vão ser perseguidos, sofram aqui, mas a glória está lá. E aí no nível pessoal, aí você vai ver, qual é o problema, por exemplo, de muitos pais modernos? É que não ensinam isso para os filhos, tudo que o filho quer, ele já dá. Ele não sabe esperar, ele não sabe que se ele fizer alguma coisa, o mérito, aí ele vai receber aquilo. Não, ele só quer, e se você dá, ele nunca vai saber perseverar, esperar, disciplina, domínio próprio, postergar. Eu já conheci muitas pessoas assim, pessoas que se gratificam, vivem para se gratificar muito rápido, não tem domínio próprio, não tem disciplina, é assim que funciona. Isso que Jesus ensinou a nível geral, eterno, serve para a nossa vida, e serve para nós, a gente tem que ter essas coisas. Então você pode colocar, quero ler a Bíblia, assim, de vez em quando eu já fiz isso na minha vida, só tomo café se eu ler a Bíblia. Então, se eu não tomar café, eu não vou ler a Bíblia. Agora eu coloquei o seguinte, só vou tomar aquele café da manhã se eu for para a esteira. Se eu não for para a esteira, eu não tomo aquele café da manhã. Aquele bom mesmo, aquele cafezão bom. Então, é 40 minutos de esteira para tomar, senão eu não vou me gratificar. Eu só me gratifico se eu fizer isso. Vou assistir um filme. Não, só vou assistir esse filme se eu ler um livro. Eu só vou fazer aquilo se eu cumprir os meus deveres. Só vou relaxar depois de fazer tudo que eu tenho que fazer. Tem a ver com tudo na vida. Se você não tiver aí, você não tem aquele senso, aquela gratificação, eu estou fazendo isso porque eu já fiz o que devia fazer, agora eu estou recebendo a gratificação por aquilo que eu já fiz. Pessoas que se gratificam muito rapidamente, sem disciplina, sem isso, sem aquilo, sem esforço, né? Não conseguem ser bem-sucedidos. E estou falando da vida em geral, E é assim, quanto mais você souber fazer isso e ensinar isso para os seus filhos e os nossos filhos aprenderem isso, melhor será. E Jesus ensinou isso de maneira geral. Sejam fiéis aqui, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Se perseguirem vocês aqui, é grande a vossa recompensa no céu. Então aprendam com ele. Terceiro, desenvolver e expressar o potencial. Jesus falou, vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus falou, vocês são o sal da terra. O sal tem que salgar essa terra, impedir a decomposição moral desse mundo. Vocês têm que dar sabor para a humanidade. Vocês têm esse objetivo. Isso está dentro de vocês, porque eu estou dando isso para vocês. Agora, se vocês não fizerem o que eu já determinei, dei a vocês para fazer, vocês vão perder o sentido de ser, vão ser inúteis, vão ser desprezados, vão ser humilhados, vão ser pisados pelos homens. O que Jesus está ensinando aí, cada um de nós recebemos já um potencial de Deus, um dom de Deus, uma capacitação de Deus para realizar isso daí. E quando a gente não realiza, a gente se sente infeliz. A gente se sente mal. Você sabe que Deus deu um dom, um potencial para você, e você não está usando, e você não está fazendo, e você não se sente útil, não se sente realizado. Aí você fala assim, alguma coisa está faltando na minha vida. Agora, quando você se coloca e Deus começa a te usar, e você começa a realizar o dom que Deus te deu, aí invade dentro de você aquele sentimento de realização. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que Deus me chamou, eu estou vivendo o que Deus me deu para fazer. Aí o nível de satisfação vai lá em cima, vai lá em cima, vai lá em cima. Eu fiz uma pesquisa aqui na igreja, quem estava satisfeito, empolgado com Deus, o que deu? As pessoas que estão envolvidas nos trabalhos da igreja estão muito empolgadas, estão muito satisfeitas. As que estão sem fazer nada, estão insatisfeitas, estão descontentes.
É óbvio. Isso é óbvio. Quando você está sendo o sal que o Senhor programou para você ser, fazendo o que Deus capacitou você para fazer, o seu nível de realização é lá em cima. Agora quando você fala assim, eu estou fazendo nada, estou parado, estou de braço cruzado, aí você começa a dar uma desculpa aqui, outra desculpa ali, você começa a achar, né, como diz aquela frase, quando você quer fazer alguma coisa, você acha um motivo, quando você não quer fazer, você acha uma desculpa, né? É mais ou menos assim. Quando você quer fazer, você acha, quando você não quer, você acha uma desculpa, vai dando desculpa, mas interiormente a pessoa vai ficando infeliz. Isso serve para tudo. Serve para o seu trabalho. Se o seu trabalho, se a sua vida lhe dá esse senso de que você está fazendo alguma coisa útil, alguma coisa boa, você vai se sentir realizado. Mas se o seu trabalho é um negócio chato, enfadonho, que você não suporta, você vai se sentir também entediado, você vai se sentir fracassado. Isso serve para tudo na vida. Agora, o Senhor nos chamou para você desenvolver e expressar o seu potencial. Isso tem a ver. Se Deus me deu um dom, aquele dom fica lá. Eu preciso fazer. Quanto mais abafado, quanto mais preso, mais infeliz você será se você é filho de Deus. É ou não é? É óbvio que é assim. Deus nos deu e nos chamou para isso. Se a gente não fizer, vai sentir assim. Aí quando você sente que você está desenvolvendo, eu estou crescendo, olha o que eu aprendi, olha o que eu estou fazendo, olha aquilo que Deus, eu estou atingindo o potencial que Deus me deu, que coisa maravilhosa. Aí você fica empolgado com o aprendizado, com a perspectiva, com a realização, aí o seu nível de felicidade vai onde? Vai lá em cima, vai lá em cima. Quando a gente faz um trabalho voluntário, aí os psicólogos também mostram isso, né? Quando quem faz trabalho voluntário, quem está fazendo alguma coisa útil, ele se sente bem, é óbvio. Se você vai lá ajudar o faminto, você vai lá no bairro carente, se você vai lá no lugar que está precisando e faz visita para doentes, para enfermos, e ora, e ajuda, e dá alimento, e dá uma coisa, e faz aquilo, seu nível de satisfação vai lá em cima. Os psicólogos falam que o cérebro libera a dopamina, a serotonina, um monte de coisa, e você se sente ótimo, porque você está realizando o seu potencial como filho de Deus, amém? Quarto, a felicidade é contagiante. O Senhor Jesus falou, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Senhor Jesus falou, vocês são assim, a luz está dentro de vocês. Se vocês brilharem, vocês vão fazer boas obras, todo mundo vai ver, vai disseminar, vai iluminar, não pode esconder, está dentro de você. Aí os pesquisadores dizem o seguinte, quando alguém está feliz, tudo na vida dele vai melhorando. Ele melhora, quando ele está feliz, a sua saúde física melhora, seu sistema imunológico melhora, ele começa a ser mais caridoso, ele começa a ser mais generoso, ele está tão feliz que ele está grato, ele começa a fazer o bem para os outros. Quando alguém está feliz, os outros à sua volta vão ficando felizes. Quer dizer, a ideia é que isso vai contagiando os outros. Aí Jesus fala, se vocês são meus, a luz de Deus está em vocês, vocês têm a vida de Deus, essa vida vai brilhar, vai contagiar, vai se manifestar em boas obras, em boas ações, em boas atitudes, em gestos, esses gestos vão se expandir. Vai contagiar. Que coisa impressionante. Agora, o contrário também é verdadeiro. Eu preguei domingo, Caleb e Josué. Os 10 negativistas, os 10 pessimistas contaminam o resto. Contaminou o povo inteiro. O cara está lá pessimista, contamina. Tem gente que está tão carregada de pessimismo, quando ele chega até o ambiente pesa. Esse é o famoso encosto. O cara está com encosto. Vai ter uma nuvem negra na cabeça dele. Azeda tudo, pessimista, põe todo mundo para baixo. Agora, a vida de Deus em nós tem que confrontar esse tipo de coisa, tem que rebater esse tipo de coisa e contrariar isso daí. Então, fazer isso. Então tem um psicólogo desse aí que disse que ele passou no pedágio uma vez e falou assim, fazer uma coisa boa, chegou e pagou o pedágio do outro carro que estava vindo atrás dele.
Aí ele falou, só de pensar que o outro cara ia chegar lá e falar assim, o cara lá já pagou, que coisa boa. Que o cara ia ficar feliz, ele já ficou feliz o dia inteiro. Né? Você já pensou nisso? Só de você fazer um bem para alguém, isso já gera em você essa atitude bondosa. Já pensou? Até eu falei, um dia eu passar no pedágio, vou fazer isso, depois que eu li isso. Né? Você só passa no pedágio, você fica com raiva, interiormente você xinga o governo, e eu ainda penso assim, por que os caras não colocaram uma bomba nesse pedágio? Né? Você pensa essas coisas. Mas se você fizer o bem vai se propagar. O bem vai se propagar. É aquele filme lá, Corrente do Bem. O bem vai se propagando e volta para você. E volta para você. De alguma maneira. E interiormente volta para você. Então é contagiante. Se a gente começar a levar a sério isso, que Deus nos quer assim, que a luz brilha, ela não precisa fazer esforço para brilhar, ela brilha. A vida de Deus estiver em nós, por isso que eu falo, o crente tem que buscar ser feliz em Jesus, porque ser feliz já é um testemunho maravilhoso. Se alguém falar, olha essa pessoa, como ela é alegre, feliz, entusiasmada, porque ela tem Jesus no coração, já é um testemunho fantástico. Ela já está testemunhando, a luz já está brilhando, e ela está feliz que ela irradia, ela contagia os outros. É o que Jesus quis dizer, isso aí. A felicidade minha em vocês vai iluminar sobre todos os outros. Quinto e último lugar, a vida com uma causa. Aí eu coloquei essas 3 palavras aí, que eu estou usando, eu já cansei de falar, eu vou acabar de falar dos psicólogos, que eu já estou enjoado de falar disso, né? Já enjoei, mas é tanta coisa, né? O psicólogo lá, eles pesquisaram e falaram o seguinte, a ciência da felicidade. Eu já estou enjoado, mas vou falar mais essa. A ciência da felicidade. Eles descobriram 3 níveis de felicidade. 3 níveis. Eles falaram, o primeiro nível é a vida prazerosa. É aquela pessoa que vive para satisfazer as necessidades. Pessoa que gosta de comer bem, aí de ter relação sexual, de beber. Aí ele falou, tem gente que vive só nesse nível, só satisfazendo as necessidades do corpo. E eles se sentem no momento bem. Só que ele falou, o problema de quem só vive a vida prazerosa é que se ele tem esse prazer hoje, ele vai querer um outro maior amanhã. E aí é que vai entrando os vícios e as compulsões. Se o prazer da pessoa está só em comer, ele vai comer uma quantidade hoje. Amanhã ele vai querer comer mais. Aí depois ele vai comer mais ainda. Você entendeu? Aí ele vai inchando, você entendeu? Ele vai inchando. Aí entra as compulsões, e vai a compulsão sexual, gente que é viciada nisso, porque o cérebro teve um prazer hoje. Amanhã ele vai precisar de algo mais forte. Aí mais forte, e vai entrando as perversões e as compulsões. Gente que só vive nesse nível, é aquelas pessoas que eu falei, que se suicidam, porque eles vão chegando a um ponto que nada mais dá prazer, e a vida deles está apenas nesse nível. O cara bebe hoje um tanto, ou o cara usa uma droga hoje, essa droga dá uma sensação boa, mas amanhã ele vai querer uma mais forte, porque ele só está nesse nível. Então os próprios psicólogos dizem, tem gente que vive assim, tem uns que conseguem ser felizes porque eles conseguem ter moderação, conseguem ter equilíbrio, mas esse nível não é tudo, eles falam. E segundo eles falam, existe o outro nível de felicidade, que é a vida envolvente. É a pessoa que consegue passar desse nível apenas prazeroso para ter uma vida mais envolvida, mais engajada. É o que eles falam, é gente que vive para a família, vive para o casamento, é gente que vive para fazer o bem na sua cidade, na sociedade, que tem um bom trabalho. É uma pessoa que tem valores melhores e que se realiza com essas coisas, que vive para trabalhar, para sustentar a sua família, para cuidar bem dos seus amigos. Essa pessoa que se envolve, que tem uma vida envolvente ou engajada, que tira a sua felicidade não apenas dos prazeres momentâneos, mas dos relacionamentos, dos amigos, e que é a vida envolvente. É o segundo nível, e muita gente vive assim. Muita gente consegue ter essa vida. Só que eles falam, existe o terceiro nível, é o nível da vida com significado. É quando a pessoa encontra uma causa maior do que ela para viver.
um objetivo, um sentido, um significado para ela se esforçar, para trabalhar, para fazer o bem, para educar os seus filhos. Ela vive por uma causa superior à sua própria vida. Se ela morrer, aquela causa vai permanecer e ela vai lutar por aquilo, e aquilo dá sentido para ela viver. Então é a vida com significado. Eles falam isso, que quem atingiu essa vida com significado, eles são mais felizes do que o restante, porque tem um nível mais profundo, mais duradouro. Eles são os heróis da humanidade, são aqueles que lutaram pelas grandes causas, é o que eles dizem. Agora, nós que somos cristãos, nós passamos por isso aí, temos os prazeres, a vida que Deus nos deu, prazeres habituais, moderados, temos o envolvimento com os valores da nossa família, dos relacionamentos da amizade, mas nós encontramos uma causa pela qual viver, um motivo pelo qual existir, o reino de Deus, a causa de Jesus, a eternidade. Nós estamos vivendo uma causa superior a nós mesmos, nós estamos empenhados, a nossa felicidade está em viver para Jesus. É o testemunho do Horácio Spafford, que escreveu o hino Sou Feliz com Jesus. Perdi minhas filhas, a minha alegria aqui nessa terra, mas eu vivo por uma eternidade maior. Eu sei que elas estão com Jesus, por isso ele canta, sou feliz com Jesus. Não é que ele está negando a dor, não, ele está dizendo, tem algo maior, a eternidade é muito maior, o reino de Deus é muito maior. As minhas filhas morreram aqui, mas estão com Jesus lá, e eu ainda sou feliz com Jesus. Quem tem uma vida com significado, com propósito, quem tem uma causa para viver, esse tem um sentimento de satisfação maior, e quando ele se sente útil, olha, eu estou envolvido na maior missão, a salvação de vidas para o reino de Deus. Eu estou envolvido no maior projeto da história, que é a edificação da igreja de Jesus Cristo. Eu estou tirando pessoas da condenação e levando para o reino de Deus. A minha vida tem sentido. O que nós estamos fazendo? Estamos transformando o mundo, mudando histórias, mudando a eternidade, tirando pessoas do inferno e levando para o céu. Nós estamos envolvidos com um negócio muito maior. Aí você fala assim, que maravilha, que maravilha. Olha o que é a minha vida. Olha o que eu tenho participado. Aí Jesus falou para eles, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. O que Jesus diz? Quando vocês vivem pela minha causa, vocês serão honrados, vocês são felizes, vocês podem ficar alegres, porque vocês estão vivendo pela maior causa. Não é a causa de um partido, não é a causa de um time de futebol, não é a causa, nós vivemos pela causa eterna do Senhor Jesus Cristo. Quando tudo aqui se acabar, como diz o hino de Lutero, nós iremos com Ele reinar. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso significado. Nós estamos nos preparando para entrar na verdadeira vida, na eternidade. Então a nossa vida tem um sentido eterno, eterno. Quando a gente fechar os nossos olhos aqui, a nossa alma vai direto para o Senhor e ouviremos do Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entrem agora no gozo do meu Pai que está preparado para vocês. Amém? Essa é a nossa esperança, essa é a nossa glória, esse é o sentido da nossa vida, que não vai acabar nessa terra, vai viver para sempre com Jesus. Por isso nós somos felizes com Jesus. Amém? Essa é a felicidade do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Feche os seus olhos e coloque diante de Deus a sua vida e fale, Senhor, me ajude a ter essa felicidade, a felicidade de Jesus no meu coração. Que eu possa aprimorar o meu ser, desenvolver a minha alma, o meu espírito, que eu aprenda a ser feliz, que eu possa ter essa esperança na vida eterna, que eu possa desenvolver o potencial que o Senhor me deu, que eu seja sal, que a felicidade possa contagiar a minha vida, possa iluminar as pessoas à minha volta. Ó Deus, faz isso, que eu possa viver com um propósito, com um significado na minha vida aqui,
nessa terra, e que a alegria de Jesus possa invadir meu coração, que a luz de Cristo possa brilhar através de mim, que haja sorriso no meu rosto, que haja paz no meu coração, que haja harmonia na minha casa. Ó Pai, que a felicidade do céu possa viver dentro de mim. Peça isso para Deus agora, peça para o Espírito Santo trazer esse regozijo, essa esperança, esse sentimento para dentro de você. Peça isso ao Senhor, peça que Deus faça isso na sua mente, no seu cérebro, que os pensamentos de Deus possam invadir a sua mente. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos tirou de uma vida miserável, nos tirou do império das trevas, debaixo da condenação, de uma vida inútil, vazia e sem propósito, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado porque o nosso destino não é um túmulo, o nosso destino não é o cemitério, o nosso destino é a glória eterna, é a glória eterna de Deus. Obrigado por isso, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos colocou na tua missão, nos deu uma causa, um propósito, um significado. Nós não estamos aqui para passar o tempo, nós estamos na missão gloriosa do reino de Deus, de anunciar o evangelho, de amar, de servir, de pregar a palavra, de esvaziar o inferno e encher o céu. Use a nossa vida, meu Pai, e dê a cada um aqui, Senhor, que cada um desenvolva o seu dom, o seu talento, o seu potencial. Não nos deixe viver, ó Deus, apáticos, desanimados, de braços cruzados, mas levanta-nos, ó Deus, torna-nos, ó Deus, servos, trabalhadores da tua seara, em nome de Jesus. Faz isso, ó Deus, em cada um aqui, para que cada um sinta aquela alegria de ser útil no reino de Deus, aquela alegria de ser um semeador da palavra, aquela alegria de levar o amor, a graça, as boas novas de salvação. Que cada um sinta essa alegria radiante de Jesus Cristo dentro de si, meu Pai, e que a tua luz ilumine através de nós. Que o sal, possamos ser sal para salgar esse mundo, para parar a decomposição moral dessa terra e para salgar a humanidade, dar sabor para esse mundo, ó Pai. Nos ajude cada um aqui a salgar a sua família, a sua casa, seu trabalho, a iluminar em volta, a iluminar ao seu redor, que a luz de Cristo possa brilhar poderosamente, contagiar, que a felicidade de Cristo contagie os que estão à nossa volta, que nós possamos levar essas boas novas para aqueles que estão tristes, desamparados, ó Deus, com pensamento suicida, gente que está querendo morrer, deprimida, gente que está triste, que a luz de Cristo em nós brilhe, Senhor, e expulse as trevas desse mundo, em nome de Jesus, meu Pai. Faz isso dentro de nós, na nossa expressão, na nossa vida, nas nossas palavras. Dá-nos os pensamentos de Cristo, enche a nossa mente com os pensamentos de Cristo, que a nossa atitude mental seja cheia de fé, para abençoar as pessoas à nossa volta. Seja assim, meu Deus, em nome de Jesus. Faça isso em nós e através de nós, para que essa igreja seja uma igreja cheia da alegria e do poder de Deus. Nós oramos e te agradecemos e te bendizemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.